os demais professores. Como você avalia o jornalismo político brasileiro hoje? Eu acho que o jornalismo ele ficou... Eu acho que o Brasil hoje, o jornalismo é um reflexo do Brasil. Né? Você tem o Brasil é dividido ideologicamente, você tem os que estão ideologicamente de um lado e ideologicamente de um lado de uma maneira bastante radical. Isso é bom. Eu acho que na minha época, vamos escrever a notícia e quem faz a opinião é o editorial. Era assim. Né? E a própria sociedade, né? Você não dava opinião. Sim. A opinião do jornal era o editorial. Hoje, o jornalismo opinativo, a todo momento. O que você acha do jornalismo opinativo? Eu acho que ele deveria ficar concentrado com os comentaristas e com o editorial. Só isso. Eu acho que, por exemplo, hoje eu vejo, eu gosto de ouvir rádio. Uma das poucas rádios que eu vejo que não tem opinião aí, hoje no Brasil, no geral, é a Bandeirantes de São Paulo e a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Porque elas dão a notícia, tem um comentarista, agora os demais são bastante aparelhados, por um lado, para o outro, ou de direita ou de esquerda, isso aí não é bom, não. O famoso jornalismo militante. Militante. Né? Eu também vejo isso como um problema. É um problema, isso aí não é bom. Quando nós tínhamos uma ditadura militar, eu, por exemplo, na época eu era jornalista nesse período, já estava chegando praticamente no final da ditadura, o que acontecia? Você tinha ali uma pressão dos caras fazerem censura dentro da redação, então determinadas coisas que o censor tirava lá, era uma coisa absurda. Aí o pessoal colocava receita de bolo, receita de piadinha, porque todo mundo sabia que aquilo ali foi censurado. Aí você tinha, né, você era enquadrado, né, mas hoje não. Queira ou não, você tem o livre-arbítrio e o direito de você escrever as coisas que você escreve. Mas aí vem o direito usual na época de falar não ofendendo, não xingando, não falando mentiras. Aquela história que fala assim, uma fonte disse, que fonte? Não fica fonte nenhuma. O cara põe uma mentira e depois fica lá com os artigos da Constituição falando assim, isso aqui me protege, o direito de escrever, o direito de resguardar a fonte de expressão. Que expressão é essa? Que você tem uma fonte e a fonte é mentirosa. Quando no início, quando eu comecei, o objeto é que você, na redação, qual é a redação que nós trabalhávamos? Porque nós trabalhamos um monte. Qual era o objeto de desejo de todo jornalista novo? Qual era o maior objeto? Era o caderninho de fontes que os jornalistas antigos tinham, porque ali estava toda a história. Então você tinha ali político, você tinha ali delegado, você tinha ali um monte de gente, né? Até bandido, você tinha lá o cara que passava as fontes das coisas ali. Esse era o maior objeto de desejo. O cara, quando aposentava, todo mundo queria pegar o caderninho dele. Né? Então, você vê como é que são as coisas. Porque ali eram fontes seguras, checadas. Tem veículos que checam hoje, a maioria checa, os veículos que estão aí. Agora, a internet virou uma bagunça que não tem tamanho. Uma bagunça e a gente vê coisas absurdas por aí, sabe? É isso que eu ia lhe perguntar. Você avalia que o jornalismo digital ele é mais danoso, então? Não, mas todo o jornalismo hoje ele é digital. Inclusive os veículos de comunicação, eles estão como digital. Então, a questão aí é que o cara vai para o Facebook e aí ele começa a escrever um monte de coisas, sabe? E eu vou contar uma história aí. Você vê, teve um cidadão aí que foi para a internet e tá certo que foi processado. Ele chegou lá no Mercadão às 7 horas da manhã e filmou o Mercadão. E saiu eu dizendo o seguinte, o Mercadão está falido, está quebrado, tudo fechado, tudo absurdo. Quer dizer, não tinha nem aberto ainda. Você entende? Aí os caras do Mercadão ficaram bravos com esse cara. Mas ele é um cara que tem um monte de seguidores aí na cidade. Inclusive, foi até contratado por um órgão público aí, pelo que eu fiquei sabendo. É um cara desse, cara. Ele está processado, ele falou uma mentira, o pessoal ficou bravo, e ainda entra num órgão aí, entende? Então, esse tipo de coisa que tinha que ser banido do jornalismo, entende? Maior rigor ético. Porque você vê, por exemplo, eu vejo aí os meus... O Rodrigo, por exemplo, ele foi meu aluno. O Rodrigo foi meu aluno. Você vê, ele faz um trabalho, o mesmo trabalho que ele fazia no Diário da Região. O pessoal lá do de hoje, os meninos lá, eles fazem o mesmo trabalho que sempre fizeram. Tem um monte de gente que passou aí. Algumas falhas acontece. Tem lá o CRI, que é o
escreve bastante lá na Gazeta, trabalhamos juntos em vários aí. Ele tem fontes, ele sabe escrever, jornalista velho, é aquela coisa. A Globo, ela apura bem, né? A Record, ela apura, não vai colocar porque sabe que o pau vai comer. Mas aí, aí vem uns blogs aí, vem aí uns portais aí, que escrevem umas barbaridades e mentiras, né? Algumas mentiras, né? Jornalismo Principalmente estão colocando até suicídio. O suicídio é uma coisa que, no jornalismo, ele é proibido. Sim. Por que ele é proibido? Porque você, a partir do momento que você... Puseram um cara pendurado com a corda na BR-153. O cara pendurado lá, e o cara se chama de jornalista. Ele não foi preparado para isso. A partir do momento que você coloca aquilo, o que acontece? Quem tem essa tendência suicida é incentivado. É um gatilho. É um gatilho. Como é, por exemplo, você colocar consumo de droga, outras coisas assim, explícitas aí, né? Corpos eviscerados, eles colocam. Agora, a coisa parece que as redes sociais, elas têm um mecanismo aí que elas acabam ou banindo Sim. ou fazendo um aviso prévio, né? Entende? Então, essas coisas que atrapalham o nosso trabalho. Embora seja considerado por muitos cientistas da comunicação, Storino, de que seria uma redundância, um pleonasmo, mas o que você acha do jornalismo investigativo? Ele acabou, cara. Ele não existe. Caramba, é a atuação que eu queria. Não, mas você pode fazer, mas eu não vejo. Mas você vê ele como em extinção? Isso é um dom que tem. Quem faz isso é um dom. O cara tem fontes, o cara vai no local, ele apura, ele ouve várias fontes. Qualquer, não fala matéria, qualquer reportagem, o cara tem que ouvir pelo menos 3 fontes, cara. Uma é impossível, 2 não é confiável, 3 já passa a ser confiável, a partir de 3. O investigativo, ele vai...